Ao longo do tempo, a humanidade se deparou com várias e várias adversidades. E mesmo conseguindo superá-las, ainda não houve uma evolução cognitiva que possibilitasse uma compreensão melhor acerca dos fatos que existem, uma evolução enquanto espécie. Hoje, vivemos uma situação similar. Será que de fato haverá essa evolução? Será que nos tornaremos pessoas melhores? Vem comigo para mais um episódio. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Vida Cotidiana. O assunto de hoje é referente a uma pergunta que eu recebi no direct do Instagram do Vida Cotidiana. Inclusive, se você não segue, eu aconselho que você siga a página lá, é @vidacotidiana.oficial. Lá eu posto diariamente vários conteúdos interessantes, várias reflexões, com muita pitada de humor. A pergunta que eu recebi de um seguidor no direct, que eu resolvi até transformá-la em vídeo, é a seguinte: você acredita que, no período pós-pandemia, as pessoas evoluirão como humanidade? Para responder essa pergunta, nós temos que recorrer ao passado. Quando a gente olha para trás, observamos que essa situação que vivemos hoje, ela não é uma exclusividade da nossa época, pois já tivemos outras pandemias no passado, né? Teve a questão da gripe suína, teve o ebola, teve também a peste negra, dentre outras várias aí. Inclusive, até há pandemias que ainda existem hoje, né? Por exemplo, a AIDS é uma pandemia, né? Está abrangente em escala global aí e não há uma cura, especificamente falando. Há remédios para prolongar a vida do paciente, mas cura de fato não há. Observando todo esse passado, a humanidade ela não melhorou quanto tal. Simplesmente houve alguns aprimoramentos no sentido de tecnológico, no sentido também de informações e assim por diante. E não só pandemias, porque qualquer outro tipo de catástrofe a gente consegue também tirar como parâmetro para responder essa pergunta. Ao longo aí da humanidade já tivemos 2 guerras mundiais e várias guerras isoladas que inclusive ainda existem, né? Quando você olha aí para a Palestina, para Israel, você observa que as guerras elas ainda persistem, não em escala global, como as 2 mais famosas, por assim dizer. Então, observando todos esses fatos, todas essas situações que realmente movimentaram as pessoas para um lado de guerra em si, tanto a guerra armada como a guerra contra doenças, no caso de pandemias, observamos que o ser humano ele não melhora a sua capacidade de compreensão do outro. Pelo que entendi da pergunta, foi se a humanidade ela vai ser melhor no sentido humanitário da coisa, que é você colocar-se no lugar do teu próximo, você ter mais bondade no coração e assim por diante. Então, nesse quesito, eu acredito que não melhor. Pode ter uma evolução no sentido tecnológico, no sentido de informações e na criação de facilidades. Como a gente pode observar aí atualmente, houve toda uma movimentação em prol da saúde para tentar descobrir cura do vírus, tentar descobrir uma vacina. Então, no sentido tecnológico da coisa e científico, sim, há uma melhora, mas a consciência do ser humano continua a mesma. Não acredito que, depois dessa pandemia, as pessoas elas serão seres mais bondosos, mais caridosos, todo mundo vai sair na rua abraçando um ao outro, trazendo uma pessoa que você acabou de conhecer para visitar a sua casa. Não acredito em nada disso. A questão da ganância, a questão também de ser uma pessoa que tem o mal enraizado dentro de si, isso é normal, natural, e que, na minha concepção, vai acontecer por longos e longos séculos aí. Só haverá, de fato, alguma mudança de perspectiva nesse sentido se realmente o Homo sapiens sapiens evoluir para uma outra espécie. Aí talvez consiga ter uma evolução nesse sentido.
E não acredito que seja uma visão pessimista da minha parte. Depois de todas essas guerras, todas essas pandemias vencidas, aquelas mesmas características que a humanidade tinha, que as que eu citei aqui, ganância, ódio, terror e assim sucessivamente, foram mantidas. Por isso que acredito ser uma opinião um tanto realista da minha parte. O que não significa que depois de um momento aí de que todos estejam de fato isolados desta pandemia, pode ser que haja uma confraternização maior, até mesmo porque, como eu sempre digo, inclusive vou até depois gravar um vídeo sobre, o ser humano ele é dual. É impossível você desmembrar o mal que existe em você, porque nós somos compostos 50% bem e 50% mal. Então você tirar essa parte maldosa de si, que é o que proporciona o equilíbrio, porque para o bem existir tem que existir o mal. Então, se você remove uma dessas partes, você acaba deixando de ser o que você é. E não vai existir o bem também, suponhamos. E por isso que nessa minha concepção é impossível de que as pessoas elas tenham uma melhora, uma evolução na humanidade. Mas enfim, esta é apenas a minha opinião. Gostaria de saber de você que está me assistindo agora. Depois dessa pandemia, você acha que vai ter mesmo uma melhora nas pessoas enquanto humanidade? Sim? Não? Explica aí no comentário por quê. Desde já te agradeço por ter assistido esse vídeo. Para mim é uma satisfação enorme. E não se esqueça de se inscrever, tá bom? Então, forte abraço e até breve.